O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Repita comigo. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Como é que você distingue se o sujeito é enviado de Deus ou é enviado de Satanás? Como é que você distingue se o sujeito é profeta verdadeiro ou é um profeta falso? Como é que você distingue se o sujeito é homem de Deus ou não é homem de Deus? Diga comigo, o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Como é que você vai saber se as palavras que a pessoa está a falar são de Deus ou não? Se você não tem a Bíblia, se você não examina, se você não lê. Qualquer um que pegar o microfone, chegar em frente de si, começar a falar de Jesus, você vai dizer que é enviado de Deus. Você vai dizer que é profeta de Deus. Você vai dizer que é homem de Deus. É ou não é? Qualquer um que abre uma casa, escreve igreja, etc, etc, para si é pastor. Para si é profeta. Para si é apóstolo. Para si é homem de Deus. Cuidado com os falsos profetas. Diga a pessoa que está falando, cuidado com os falsos profetas. Mas o problema continua. Como identificar o falso profeta? Como é que você identifica? Ter igreja, pregar. Qualquer um pode ter igreja. Qualquer um pode comprar som, pode comprar microfone. Qualquer um pode comprar Bíblia. Qualquer um pode abrir versículos da Bíblia e ler. Mas nem todo que pode fazer isso é homem de Deus. Aleluia. Aleluia. O homem de Deus fala as palavras de Deus. O homem de Deus se identifica pelos seus atos. O homem de Deus se identifica por aquilo que ele diz, por aquilo que sai da sua boca. E você deve aprender a examinar tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você sente, à luz da Bíblia. Aleluia! Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Nem todos que oram expulsam os demônios. Nem todos que fazem sinais, maravilhas e prodígios são de Deus. O diabo também faz. O diabo também faz. Alguém já ficou doente e foi para uma zona e foi curado? Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? O diabo também faz. Diga a pessoa que está falando. O diabo também faz. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Tenha cuidado. Abra sua Bíblia no livro de João, João capítulo 3. Vamos começar pelo versículo 31. João capítulo. Veja assim a Bíblia. Aquele que vem de cima
é o mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra e fala as coisas da terra. Povo de Deus, escuta isso. O que vem de cima é o mais importante de todos. E fala as palavras de cima. Fala as palavras de Deus. O que vem de cima fala o que Deus diz. Mas o que vem de baixo, o que vem da terra, fala as palavras de quê? Da terra. Escuta isso. Aquele que vem da terra, fala o que é da terra. Eu vou repetir. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra. E fala as coisas terrenas. Que coisas terrenas são essas? Pergunta a pessoa que está falando, que coisas terrenas são essas? Lê a sua Bíblia. João 3, versículo 31. Aquele que veio do céu é maior do que qualquer outro. Aquele que é da terra pertence à terra. Aquele que é da terra pertence à terra. E fala das coisas da terra. É a primeira diferença. Aquele que é da terra fala as coisas da terra. Hoje, as igrejas, os pastores só pregam coisas de onde? Da terra. Só pregam prosperidade. Só pregam dinheiro. Hoje, as igrejas, os pastores só exibem dinheiro, exibem bens, exibem prosperidade. Você entra nos Facebooks, entra nos WhatsApps, entra no YouTube, você vê. Olha para os perfis dos pastores, os perfis dos profetas. O que você vê lá dentro? É só ostentação. É ou não é? É ou não é? É só o quê? Ostentação. Os homens da terra falam as coisas da terra, as coisas terrenas. Ostentação, orgulho, vaidade. São coisas da terra. Aleluia. Continua. 31. Aquele que veio do céu é maior do que qualquer outro. Aquele que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem dos céus é mais importante do que todos. Versículo 32. Ele fala do que viu e ouviu, mas são poucos os que creem no que ele fala. A minha Bíblia, no versículo 32, diz: ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Aleluia. Ninguém aceita a mensagem do Deus verdadeiro, do Deus vivo. Ninguém aceita a mensagem do profeta verdadeiro. Ninguém aceita a mensagem do enviado de Deus. Ninguém. Aleluia. Ninguém aceita. Você ouve a mensagem, sai da igreja a murmurar. Será? Será que isso é verdade?
É tanta dureza. Será servir a Jesus é isso? Servir a Jesus é deixar de beber, deixar de fumar, deixar de mentir? Não é possível. Não é possível. Não há sequer um justo na face da terra. Não há sequer ninguém que faça o bem. Não há sequer ninguém que não tenha pecado. Como é que é possível a pessoa viver sem pecado? Não é possível. Você ouve a palavra de que as más companhias corrompem os bons costumes. Você diz, não é possível. Eu não posso não ter amigos. Eu não posso não viver com pessoas. Você não aceita as palavras de Jesus. As palavras do homem de Deus você não aceita. Mas você aceita as palavras da terra. Aleluia. Você aceita as palavras terrenas. Se eu começar a dizer, seja abençoado, receba o seu carro, receba a sua casa, receba dinheiro, receba prosperidade, você vai dizer amém, glória a Deus, eu recebo. É isso que você aceita. É isso que você aceita. Aleluia. Mas se eu disser, para de mentir, você já não aceita. Para de prostituir, você já não aceita. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Continua. 3. Aqueles que creem nele descobrem que Deus é a fonte da verdade. 34. Pois, sendo enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem medida nem limite. A minha Bíblia diz assim, versículo 33. Quem aceita a mensagem dá prova de que o Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. Diga glória a Deus. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. E como é que você sabe se as palavras que estão sendo pregadas são de Deus ou não? Se você nem sequer tem a Bíblia, nem sequer avalia, nem sequer analisa aquilo que você ouve. Povo de Deus, usa a Bíblia. A Bíblia é o standard da nossa vida. A Bíblia é o guião, é o catálogo da nossa vida. Por isso que nós encorajamos que você use a Bíblia. Encorajamos que você traga a Bíblia. Encorajamos que você abra a Bíblia e acompanhe conosco. Aleluia. Nós pregamos com a Bíblia. Nós falamos a palavra de Deus. Não falamos coisas da nossa cabeça. Você está habituado a ouvir coisas da cabeça do pastor. Você está habituado a ouvir coisas que o pastor quer dizer. Nós dissemos aquilo que Deus quer que a gente diga. Aleluia. 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 Por isso que a Bíblia diz aqui, no versículo 34, aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. Você tem que acompanhar o que a gente diz. Se você não acompanha, você pode não acreditar. Você pode dizer, bispo, é demais. É ou não é? Bispo, essa palavra também, não é bem assim. Aquilo que eu falo não vem de mim. Vem de Deus. Aquilo que eu falo é pura palavra de Deus. Não sou eu quem diz, mas é Deus que diz. Se eu digo algo que Deus é que disse, e você não crê, você não acredita, você não quer ouvir, você não aceita, você está em desafio com Deus. Você está a desafiar a Deus.
E eu não conheço ninguém que desafia Deus e continua de pé. Aleluia. Aleluia. Se você não aceita as palavras que eu digo, você está desafiando com Deus. E você não vai para sítio nenhum. Quem está entendendo? Eu vou repetir. Se você não aceita as palavras que eu digo, você está a desafiar com Deus. E ninguém se levanta contra Deus, continua de pé. Ninguém se levanta contra Deus e prospera. Ninguém se levanta contra Deus e tem sucesso. É mentira. Aleluia. Aleluia. É mentira. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Diga glória a Deus. Jó 34, versículo 3. Jó 34, versículo 3. Vamos começar do versículo 2. Jó 34, 2. Diz assim a Bíblia: vocês que são sábios e instruídos, escutem o que eu vou dizer. Aleluia. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parece melhor. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que você tem que ouvir a mensagem, examiná-la da maneira que a sua língua prova a comida, prova o sabor da comida. O seu ouvido tem que estar apurado para você ouvir e analisar se aquilo que você está ouvindo vem de Deus ou não vem de Deus. Para isso, você tem que ter a Bíblia. Diga a pessoa que está falando, adquira uma Bíblia. Adquira uma Bíblia. Sem a palavra de Deus, não há salvação. Sem a palavra de Deus, não há libertação. Sem a palavra de Deus, não há cura. Sem a palavra de Deus, não há prosperidade. Sem a palavra de Deus, não há libertação. Não há casamento. Não há bênção. Não há prosperidade. Sem a palavra de Deus, não há salvação. A palavra de Deus é a Bíblia. Você tem que ter a Bíblia, você tem que ler a Bíblia e tem que guardar estas palavras no seu coração. Tem que meditar nelas de dia e de noite. Só assim é que você pode prosperar. Diga glória a Deus. Lê a sua Bíblia. Jó 34, versículo 2. Vocês que são sábios, ouçam os meus argumentos. Vocês que têm conhecimento. Versículo 3. Nós somos capazes de escolher aquilo que queremos ouvir, tal como provamos o alimento que achamos gostoso. Povo de Deus, você tem que examinar as Escrituras. Você tem que ouvir. Nem tudo você tem que dizer amém. Aleluia. Aleluia. A palavra amém significa que você concorda. Que você diz assim seja. Nem tudo você tem que dizer amém. Você só diz amém se você realmente concorda. E como é que você concorda? Ou não concorda? Se não tem a Bíblia. Se não confere na Bíblia. Se está escrito ou não.
cuidado com o falso profeta. Diga à pessoa que está do seu lado, cuidado com o falso profeta. O falso profeta também faz milagres. O falso profeta também deixa cair pessoas. O falso profeta também vê. E você diz, essas igrejas são iguais. É a mesma forma de orar, de rezar. Como você diz, né? Não é isso que você diz? Sai daqui, vai para não sei onde, sai de lá, vai para não sei onde. É a mesma coisa. Essas igrejas são a mesma coisa. Quem te disse? Porque aqui cai, lá cai, é a mesma coisa. Hã? Porque aqui a pessoa cai, lá também cai, é a mesma coisa. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Aleluia. Não aceita ser enganado. Mateus 24, versículo 23. Mateus 24, versículo 23. Então, se alguém lhe disser, o Messias chegou em tal e em tal lugar, ele apareceu aqui, ali ou naquela vila mais adiante. Não acreditem nisso. Repita, meu irmão, repita. Versículo 23. Então, se alguém lhe disser, se alguém disser, o Messias chegou em tal e em tal lugar, ele apareceu aqui, ali ou naquela vila mais adiante. Aleluia. Não acredita nisso. Porque vão te dizer, quando eu conheço a Musumbuluco, quando eu conheço a Standawante, quando eu conheço a Liberdade, a Moanhissa Fiquile, a Mozal, a Moanhissa Fiquile, a Casa Branca. A Bíblia está dizendo, não acredita. Porque você é bom. À procura de quê? De Moanhissa. À procura de profetas. E depois, agora, há uma febre. Agora há uma febre de profetas. Não sei de onde é que surgiram. Acho que descobriram que os moçambicanos gostam muito de profecia. Descobriram isso. Então, profeta está em todo o canto. Profeta aqui, profeta ali, profeta aqui, profeta aqui, profeta aqui. E você está à procura do profeta. Diga para a pessoa que está falando, você está à procura do profeta. Vai lhes encontrar. Porque são muitos agora. Vão dizer, está ali o profeta, está ali o Messias, está ali não sei o quê. E você vai andar em todos esses lugares à procura do profeta. Cuidado com o falso profeta. Continua. Versículo 24. Porque se levantarão falsos cristos. Se levantarão falsos cristos. E falsos profetas. E falsos profetas. Que farão sinais e maravilhas. De tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Repita, meu irmão. Versículo 24. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos
de Deus. Povo de Deus, deixar cair alguém. Todo mundo pode fazer isso. Até você pode fazer isso. Não como se submete. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Não como se submete a mim, eu não vou isso muito. Basta você ver alguém que está a deixar cair pessoas, você diz, é profeta, é de Deus. Não é agora. É a mesma coisa. Isso não já vi. Como se ora aqui, é como se ora lá. As igrejas são mesmas. Jesus é o mesmo. Não é esse português que diz? Eu vou ler a minha Bíblia. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. E como enganam? Como enganam? Aleluia. Você sopra, você vê um profeta que sopra, a igreja toda cai. Só o soprar dele, a igreja toda. E você diz que aquela lei é de Deus. Aquela lei é de Deus. Ele estica a mão, toda a gente cai. Você, esse profeta tem power. Esse profeta é de Deus. Você já ouviu o que está dizendo a Bíblia? Já ouviu o que está dizendo a Bíblia? Vão fazer o quê? Sinais, maravilhas e prodígios. Se possível, vão enganar até aqueles que foram escolhidos por Deus. Você vai ser enganado. Lembre-se, o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Se o pastor não ensina e não vive aquilo que ele ensina, é falso. Diga essa pessoa que está dizendo. Se o pastor não ensina e não vive aquilo que ele ensina, é falso. Porque a Bíblia diz que você que ensina aos outros não se ensina a si mesmo. Antes de eu ensinar a si, eu tenho que me ensinar a mim. Antes de eu falar para si, eu tenho que falar para mim. Antes de eu exigir que você faça aquilo que eu digo, eu tenho que ser o primeiro a fazer. Antes de eu dizer para você, seja dizimista, eu tenho que ser o primeiro dizimista. Seja ofertante, eu tenho que ser o primeiro ofertante. Se eu não faço isso, eu sou falso. Quando eu digo para si, seja humilde. Seja o quê? Humilde. E você entra no meu Facebook e vê ostentação. Ostentação é humildade? Pergunta a pessoa que está sabendo. Ostentação é humildade? É aí onde você vê quem é falso e quem é verdadeiro. Se aquilo que eu faço está de acordo com aquilo que está escrito, sou verdadeiro. Se eu ensino uma coisa e faço outra coisa, sou falso. Pelos frutos se conhece a árvore. Examina aquilo que você ouve, porque muitos distorcem a palavra de Deus. Muitos trocam a palavra de Deus. Muitos enganam, fazem de conta que estão a pregar a verdade, mas não estão a pregar a verdade. E você, como não tem Bíblia sequer, nem lê o Bíblia. Tudo você vai dizer o quê? Amém. Tudo você vai o quê? Acreditar. Tudo você vai concordar. Examina as palavras da mesma forma que a língua prova a comida.
Não acredita em qualquer espírito. Aleluia. Diga à pessoa que está falando, não acredita em qualquer espírito. Não acredita em qualquer espírito. De repente o pastor começa a falar, aleluia. Você, este é o homem de Deus. O Bill Messiah. Diga a pessoa que está ao seu lado, o Bill Messiah. Está na moda também hoje falar em línguas. Não é esse bandeiro? Está na moda. Falar em línguas. Está na moda profetizar. Pastor prega. A bioiana, chimoiana. Parece tandamoia. E você diz que este aqui é profeta de Deus. Este aqui é o homem de Deus. Tenha cuidado com os falsos profetas. E como existem? Como existem? Profeta aqui, profeta ali, profeta aqui, profeta ali. Quem que te dá visão? Quem que te mostra aquilo que você diz às pessoas? Os outros nem sequer vêem nada. Inventam visões. Inventam mentiras. E você acredita. Aleluia. Você faz o quê? Acredita. Eu já vos ensinei como é que se profetiza. Não ensinei? Não custa nada. Vê esse jovem. Não custa nada. Profetizar? Eu posso chegar aqui um dia começar a profetizar desde o princípio da reunião até o fim. Depois orar. É isso que você gosta. E aqui o profeta velho. Aqui o profeta velho. Que visão é essa? Alguém que chega e diz para ti, meu amigo, a vida que você está a levar não é a vida que você gostaria de levar. Você vai dizer, a vida que você leva hoje é a vida que você gostaria de levar? Não é. Então sou o quê? Palmas para Jesus. Custa. Povo de Deus, custa profetizar? Não deixa ninguém se enganar. Este é o livro das profecias. Se você quer profecia, examina o que está escrito aqui, dia e noite. Só assim que você vai prosperar. Foge dos profetas. Baleca Mzaya. Está com uma tinanga altar. Vai tu anganga. Vai tu anganga aqui. Vai tu muzion. Vai tu ambala thai. Awa zion vai jamaka. Awa bishibubu. Awa ambale mapula-pula. Porque a mapula-pula vão ser descobertos. Eles vestem casaco, fato, gravata. Tomam banho, tudo bem cheiroso. Constroem igrejas assim grandes. Mas muzion logo nunca viu. Tenha cuidado. Diga glória a Deus. Repita, Manjer, 24. Versículo 24. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas.
que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Versículo 25. Vejam que eu lhes avisei antecipadamente. Eu vos avisei antecipadamente. Versículo 26. Portanto, se alguém lhe disser: o Messias voltou e está lá no deserto, não se dê ao trabalho de ir ver, ou que ele está em certo lugar, não creiam nisso. Povo de Deus, o que está a dar agora? Os profetas vêm em fase. Chega um, faz sucesso, 2, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Toda a cidade fala do tal profeta. E todo mundo vai para lá. Depois a fama dele começa a cair. Surge outro, mais pesado. Arranca todo mundo. E se você não é uma pessoa estável, o tafambo renzela aquela, o aguchala madimon. Aleluia. Tem que lavar aí, né? Tem que lavar aí. A solução está aqui na Bíblia. A solução está aqui. E os cultos desses profetas é só rouba-rouba. Rouba-rouba. Movimento. Movimento. Awake ele lá. Você não dorme lá. Muito barulho. Muito movimento. Mas quando você chega aqui, a gente fala devagar para você entender, para você ouvir, não gosta. Está claro, a Bíblia diz que não vão aceitar a mensagem. Vocês não vão aceitar. Porque o enviado de Deus fala as palavras de Deus e ninguém aceita. Mas eu vou fazer a minha parte. Aquele que aceitar vai ser salvo. Aquele que não aceitar já está condenado. Cuidado com o falso profeta. Se Deus permitir, nós vamos dar continuidade deste tema no domingo. Vamos falar dos falsos profetas. Ninguém te engana. Olha para Jesus. Não olha para profeta, não olha para o bispo, não olha para pastor, não olha para apóstolo. Olha para Jesus. Diga à pessoa que está ao seu lado, olha para Jesus. Olha para Jesus. Examina o que as pessoas dizem à luz da Bíblia. Você vai saber se o sujeito é enviado por Deus ou não é enviado por Deus. Avalia. Não aceita tudo. Diga a pessoa que está sabendo, não aceita tudo. Mas para você avaliar, tem que ter Bíblia. Para você avaliar, tem que ler a Bíblia. Para você avaliar, tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Para você avaliar, tem que conhecer a palavra de Deus. Porque senão, tudo que vem, você vai dizer amém. Tudo que vem, você vai dizer que é de Deus. Cuidado. Cuidado. Eles vão fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas. A Bíblia diz que até vão fazer o fogo descer dos céus. E você vai acreditar. Mas Deus vai dizer, eu não vos conheço.
Afastem-se de mim. Aleluia. Diga glória a Deus. Quem entendeu a mensagem?